Nova Era. Psicografia de Vera Frijanovskaya pelo espírito J. W. Rochester. Parte 1, capítulo 1. Era 20 de dezembro de 1699. O dia estava muito frio, mas claro. O sol opaco de inverno reverberava em raios fúlgidos nos cimbórios das igrejas. Nas ruas da primeira capital, presenciava-se uma agitação incomum. A Praça Vermelha via-se apinhada de multidão densa, atraída pelo rufar dos tambores e altos clangores de trombetas, precedendo os heraldos montados a cavalo, anunciando por toda a cidade o novo decreto do czar. Porém, a agitação na multidão não era alegre. Ao contrário, os rostos estavam preocupados e até assustados. Os tempos eram difíceis para a terra russa. Era uma época de transformações violentas e conturbadas, que demoliam ou abalavam pelos alicerces as antigas tradições e os pilares seculares do povo russo. Por essa razão, qualquer decreto novo era acolhido com temores e receios, já que viria, por certo, alguma novidade terrível, mas o que se fazia promulgar excedia as expectativas mais ousadas e para a massa popular era totalmente obscuro. E agora estamos no término do ano de 1699, do nascimento de Cristo. Prorrompia em gritos sonoros o heraldo. No próximo dia 1º de janeiro, estaremos no ano de 1700 e ao mesmo tempo encontraremos no século novo. E para tal causa boa e útil, decretou o grande soberano contar doravante os anos em decretos e em todos os atos, inclusive anotar em títulos de compra e venda, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 1700 do nascimento de Cristo. Ao ver o anúncio, o povo entreolhava-se perdido. Até então, o ano novo sempre principiava em 1º de setembro, quando inopinadamente, logo após os 4 meses da chegada do novo ano de 1699, deveria começar um outro ano novo. O temor e o desânimo estampavam-se no rosto de todos. O povo nada entendia, e apenas um pensamento se assomava em suas mentes obscuras, o de que tal ato voluntarioso, o qual parecia violar a ordem por Deus estabelecida, inevitavelmente traria toda sorte de desgraças terríveis, terremotos, furacões, peste ou um outro castigo celeste haveria de desabar sobre a nação. A preocupação maior era dos mercadores que, insatisfeitos e receosos, pensavam em deixar as obrigações comerciais em dia, baseadas na tradição, agora posta em colapso e confusão por um ano de 4 meses. Mas apesar da estupefação, receios e até indignação que fervilhavam no coração da maioria da população, a multidão permanecia calada. Era assaz perigoso expor as opiniões, que dirá deixar escapar uma palavra imprudente, que poderia ser interpretada como uma ofensa à sua majestade, ou ser suspeito num furto, cujas consequências seriam tortura e execução, das quais não livraria nenhum mérito ou posição social. Após ouvir, seguida a promulgação do decreto, a ordem de comemorar o Ano Novo, com festejos populares por 7 dias ininterruptos, a multidão se dispersava, persignando-se e levando para casa a novidade terrível, jamais ouvida desde que o mundo era mundo. No meio do povo, que ouvia calado mas atento o novo decreto do czar, havia 2 homens parados na primeira fila. O primeiro, de idade mediana, vestia trajes de servo, seu semblante franco e bonachão estava sobressaltado. O segundo era um monge peregrino, velho, magro e encurvado, trajando soltaina surrada mais limpa, com alforje nas costas e cajado na mão. Mal se contendo da indignação que lhe fervia na alma, ele ouviu o heraldo cabisbaixo. Quando a multidão começou a se dispersar lentamente, o servo e o peregrino, que aparentemente se conheciam também, se puseram a caminho. "O que você acha disso, padre Varnava?" inquiriu subitamente a meia voz o servo. "É um insulto à lei de Deus. Oh, isso vai acabar mal.
o que será de nós, os pecadores? O monge levantou a cabeça e seus olhos afundados fitaram túrbidos o servo. Como dizem os sábios, bom começo termina bem. Assim o oposto é, mau começo termina mal, ainda mais que com a autocrática natureza humana, o seu ato arbitrário e nefasto ousou contra os mandamentos divinos. Vivemos a época de Anticristo, e ela prenuncia desgraças e infortúnios. Não vê Elia, como o capeta pairando em volta, vai corroendo bem pela raiz? É verdade o que diz, padre. A nossa casa sempre foi um exemplo de integridade moral. O próprio príncipe Danila e sua pobre e falecida Varvara viviam e nunca se descuidaram dos mandamentos de Deus. Hoje sabe-se lá o que acontece nas famílias. Ele agitou o braço com raiva. Não dá nem para reconhecer o jovem príncipe Arteme. É como se ele vivesse em um país estranho. Enfiou-se num caftã germânico e só quer saber dos estrangeiros. Por nós, os russos, nutre desprezo, inclusive, Deus me perdoe, pelo próprio pai. Ao saírem para a rua Varvarka, subitamente eles foram alcançados por um grupo de jovens, falando alto, vestidos em trajes alemães. Sai do caminho, popo imundo, gritou um deles em russo macarrônico. Ato contínuo, ele empurrou tão forte Varnava que o velho tropeçou e caiu, bateu no poste da rua e perdeu os sentidos. Enquanto Ilia cuidava para levantar o velho, os desordeiros sumiram, soltando altas gargalhadas. Alguns operários que trabalhavam numa casa em construção na proximidade acorreram e levantaram Varnava. Ao saberem que ambos iam à casa do príncipe Danila, eles se prontificaram a carregar a vítima até lá. A rica casa do príncipe Danila ficava perto do Kremlin. Era ampla e construída metade de tijolos, metade de troncos de madeira, no estilo dos palacetes de boiados, Romanov, que ainda sobejavam na Rússia. No piso inferior havia um espaçoso aposento de teto abobado, decorado por pinturas e iluminado por estreitas janelas gradeadas. A mobília era luxuosa, ainda que de arquetipo antigo e austero. Ricos aparelhos de prata e ouro ornamentavam duas enormes cristaleiras cinzeladas. No canto da frente, uma lâmpada de prata, pendurada na corrente, alumiava o caixilho com ícones antigos em ricas guarnições, salpicadas de gemas preciosas. À mesa sobre a qual havia um jarro e duas taças estavam sentados dois homens. Um deles, bem apessoado, de cerca de 50 anos, vestia por cima um caftã verde de brocado, empelicado em zibelina, calças largas cor de cereja e botas amarelas. Era um anfitrião em pessoa. Seu rosto solene respirava força sobremaneira, enquanto os grandes olhos cinzas, sob as sobrancelhas felpudas quase unidas no intercílio, não haviam perdido o frescor da juventude, ainda que naquele momento seu senho estivesse contraído em amargura. Diante dele, sentava-se um belo jovem de uns 25 anos, de basto cabelame encaracolado e barba castanho clara, tal qual um boiado. Ele vestia um traje tradicional russo que lhe caía bem. Descansando os cotovelos sobre a mesa, estava absorto em pensamentos profundos. Seu senho era carregado. As taças, cheias até a borda, permaneciam intocadas e apontavam estarem eles ocupados em devaneios. Danila era um dos boiados contrários às inovações do czar Pedro. Amando fervorosamente a pátria, ele acompanhava com angústia o desmoronamento da antiga nação, enquanto a invasão crescente dos estrangeiros com suas tradições estranhas despertava na alma do príncipe descontentamento e receios quanto ao futuro. Com vasta bagagem de conhecimentos para sua época, tendo estado em muitos países estrangeiros e sendo conhecedor do modo de vida ocidental, Danila compreendia a necessidade das transformações na Rússia e acolhera bem as iniciativas do czar, o pacificismo, mas ao mesmo tempo ele venerava piamente os fortes pilares enraizados e há muito tempo alicerçados na vida russa, correndo pelo leito fundo, aberto através dos séculos. Por isso o desarraigamento atual, eivado de grande desrespeito ao povo, só porque o antigo era ultrapassado,
e o novo frequentemente não dava certo. Assustava-o e insultava-o profundamente. Ele compreendia a insensatez de defender suas convicções devido à inexistência de união entre as classes. Sua teimosia em lutar sozinho era inútil, o que não o impedia de resmungar contra a corte e tentar ficar o mais afastado possível dela. O jovem visitante Gleb era seu afilhado e noivo de sua filha Helena. Gleb compartilhava das opiniões do futuro sogro. Ele passou em sua casa para festejar sua indignação quanto ao decreto, lido durante o dia inteiro em todas as praças, e de cujo teor soube já na véspera por uma fonte fidedigna, Larium, escrivão da ordem de Pushkar. Danilo ouviu calado, alisando nervosamente a barba felpuda e prateada, apenas soltando uma risada de vez em quando. Gleb calou-se e iniciou-se um longo silêncio penoso, justamente quando nós os encontramos. E então Gleb, ainda o preocupa o decreto, perguntou então de troço boiado. Não vale a pena preocupar-se com isso. Com tantos prodígios acontecendo na Rússia, a extorsão de 8 meses do ano não é nada. Só para variar, teremos um ano de 4 meses e é só. O jovem estremeceu e empertigou-se. É verdade, padrinho. Já faz algum tempo que nada nos surpreende. Dokukin disse-me ontem que o novo decreto será publicado em breve. Todos devem, obrigatoriamente, usar indumentária húngara com cafetã alemão por cima, tão longo que possa ser cingido na cintura. Enfim, todos, menos o clero, os cocheiros e os camponeses. O czar sabe que se o povo for envolvido haverá rebelião. É engraçado, o czar odeia os nossos trajes. O povo ficará esquivo e vigilante com os estrangeiros. No entanto, ele sonha nos aproximar deles, querendo enfiá-los em nosso cotidiano. Nem mesmo ele fica à vontade em seu cafetã alemão e tricórnio, galeando entre nós em trajes de boiardo. Não, ele não é nosso. Não é um czar russo em espírito. É um estrangeiro governando a Rússia. Lembra quando ele voltou do estrangeiro no verão, de manhã? Os dignatários, os cortesãos, pessoas nobres e simples vieram devidamente ao Palácio da Transfiguração para render as homenagens ao soberano. Naquele dia, graças a Deus, eu estava fora. Os amigos me disseram que o czar recebeu todos meigamente. Osculou e lembrou de sua amizade com o rei Augusto. Entretanto, para grande espanto dos presentes, ficou sugerindo que cada um cortasse a sua barba. Chegou a cortar na mesma ocasião a de Shen, a do príncipe Romanovski e de outros, sem falar dos boiardos. 5 dias depois, ao invés de comparecer à solenidade no Kremlin para tradicionalmente tomar a bênção do patriarca e saudar o povo pela passagem ao ano novo, o czar aprontou novamente outra brincadeira no banquete de Shen. Estavam presentes boiardos e cortesãos, inclusive alguns marinheiros com barba e sem. O czar, amabilíssimo, conversa e, como nos tempos idos, vai distribuindo pessoalmente maçãs para os convidados. Nesse meio tempo, o bobo da corte, com a tesoura nas mãos, sai agarrando alguém pela barba e começa a cortá-la, provocando um delírio geral. 3 dias depois, na casa dos Lefort, todos estavam imberbes. Era engraçado vê-los em cafetãs russos, sem pôr nem tirar, e pareciam alemães de barba escalhoada. Sim, de fato, hoje está pior que quando estávamos sob o jugo dos tártaros. Ainda que eles fossem heréticos, pelo menos pagos os tributos. Cada um fazia o que quisesse em casa. O Kshan não se intrometia no que nos vestíamos, tampouco mandava decapitar os barbudos. Bem, não estou aqui por causa dessa vergonha que se abateu sobre a pátria. Tenho um problema pessoal que me preocupa. É sobre Elena Dalinovna. Faz tempo que queria falar-lhe, mas fiquei adiando. Ela o desapontou em algo? Perguntou o príncipe, cerrando o senho. Gleb suspirou. Não é bem isso. Você bem sabe como amo sua filha. Meu coração dilacera-se e entristece ao vê-la tão diferente comigo. Ela tornou-se fria e esquisita. Por vezes me evita, zomba de tudo que é russo. Vive insistindo que eu vista aquela indumentária de palhaço da escória estrangeira que nos está assediando. Ah, é? Vou cuidar para que ela tome juízo. Explodiu o príncipe. Não, deixe, padrinho.
Se o meu amor não basta para que tome juízo por si só, de nada adiantará seu rigor. Tenho certeza de que todas essas ideias e esquisitices não partem dela, mas foram incutidas pela tia Ana e por Arteme, que se abraçou dos pés à cabeça a todo esse modismo. É verdade. Eis a raiz das desgraças e do mal, queixou-se contrariado o príncipe. Não vou mais à casa da minha irmã desde que ela disse abertamente desprezar tudo o que é nosso. Ouvi dizer que ela está mobiliando sua casa à nova moda. Contratou um cortesão alemão e um administrador, que se acha grande. São dois patifes que a roubam descaradamente. É isso mesmo. O meu primo Dmitri disse-me que nas reuniões de Ana Petrovna e Gleb desfechou uma gargalhada. Além de todos aqueles condes, barões e marqueses estrangeiros, encontrou seu barbeiro lombar e o alfaiate, um alemão. Ana Petrovna convida todos. Os barbeiros e os sapateiros intrusos tornaram-se parelhas de boiardos e cortesãos. Sim, sim, parelhas. Enquanto não nos dominarem, tornando-se nossos amos, resmungou Danila. E os seus filhos, prosseguiu ele, agarrando a cabeça com as mãos. Eles renegaram e traíram tudo o que amo e venero. Arteme para mim está acabado. Ele ainda não ousa desafiar-me abertamente, embora evite que eu veja sua barba escanhoada, o cafetão alemão e seus amigos estrangeiros. Gleb fitou com empatia o príncipe, aparentemente hesitando em dizer alguma coisa, mas em seguida prosseguiu decidido. Já que, padrinho, você mesmo tocou no assunto, considero de meu dever avisá-lo de que Arteme leva uma vida muito dissipada. Ele é visitante quanto mais de uma vila alemã com todas as suas indecências. De algum tempo para cá, um alemão holandês, um tal de Barão Dolfgane, dele não se separe, eu acho até que eu está dilapidando. Ouvi também que Arteme, pelo visto, não sai da casa de um alemão que tem uma filha bonitinha. O pai dela já chama o seu filho de genro. O rosto de Danila enrusbeceu e sua voz tremeu de fúria contida. Posso jurar que isso jamais acontecerá. Quanto a toda aquela orgia, não há nada de surpreendente, pois a comunidade alemã é um arcabouço de tentações para os russos fracos, atraídos pela libertinagem. E quem estimula tudo isso, senão o próprio czar? Ele tem vergonha de andar pela Moscou, conquanto no meio dos seus se sinta tão à vontade como uma tasca alemã. O que há de melhor, ele voltou da viagem e não passou no Kremlin para reverenciar o santuário e foi direto à vila da queridinha Ana Mansova. Depois ficou bebendo e comendo uma parte da noite na casa de Lefort, e o tempo restante passou na caserna, ao invés de voltar ao palácio. Não é decoroso tal comportamento para um czar ortodoxo? Que marido e pai ele é, se no ano passado encerrou a czarina no monastério de Suzdal? Pouco também lhe importa o filho. Deu-lhe a sua tia Natália. Deus queira que bem a nossa terra logo fique adulto. O príncipe calou-se. Ao ver entrar seu velho falcoeiro Ilia, que após curvar-se em profunda reverência, postou-se respeitosamente junto à porta. E então Ilia fez o que mandei. Por que está com essa cara? Aconteceu algo? Perguntou Danila, pálido e acabrunhado. Ilia aproximou-se, fazendo um relato resumido da tarefa realizada. Contou sobre o inaudito decreto que ouvira na praça e narrou também a violenta ofensa de que fora vítima o padre Varnava. Ousei trazer o velho para cá. Ele já se recuperou e suplica por sua benevolência de ser recebido. Sim, vá buscá-lo. Quanto a que você ouviu na Praça Vermelha, não se preocupe, Lia. Os dias e os anos correm na ordem estabelecida por Deus. As invencionices humanas nada alterarão, confortou o príncipe, batendo no ombro do fiel servo. Este beijou gratificado a mão do amo e seguiu Gleb, que se prontificou a ajudar a trazer o peregrino. Pouco depois, entrava Varnava pálido, sustentado pelo falcoeiro e pelo jovem boiardo. O velho estava cambaleante e mal arrastando as pernas. Ele foi acomodado na cadeira e Danila Petrovitch deu-lhe uma taça de vinho para se revigorar. Já sei, pobre Varnava, que você foi violentamente maltratado. Fique aqui conosco e descanse até se recuperar totalmente. Faz tempo que não vejo de onde está vindo. Do mosteiro,
Imaculado da Santíssima Trindade de Sérgio. O reverendo monge Nicodim mandou-lhe uma carta e mandou transmitir a você e todos os seus as bênçãos e saudações. No caminho para cá, a turba humana me atrasou, quando era lido o decreto profano. Encontrei seu Elia e vínhamos para cá, quando de repente, Deus assim o quis, fui atacado por uma gangue alemã que me afrontou e machucou. Ó Deus misericordioso, a que tempo chegamos, quando forasteiros ousam injuriar um velho indefeso servo de Deus? Sim, que tempos chegaram, mas não se surpreenda, padre, com o que aconteceu. O próprio patriarca sofreu injúrias ainda maiores, disse Glebe, e em sua voz sentiu-se uma indignação mal contida. Anacoreta impertigou-se, visivelmente surpreso. Como? Ousaram injuriar o patriarca? Ó Senhor misericordioso, o que aconteceu com o santo homem? Foi o que me disseram as testemunhas muito fidedignas, o voivoda e a pessoa que toma conta da cela do patriarca. Aconteceu isso antes da sentença proferida pelas ordens dos Streltsy. Alguns foram condenados à pena capital, outros expurgados a longínquas cidades da Sibéria. Única culpa de muitos era não aceitarem os modismos do czar ou não se curvarem diante dos estrangeiros. Entre eles havia um parente do voivoda, e então a sua esposa, junto com os familiares, recorreu ao patriarca para interceder pelos infelizes. Vocês sabem perfeitamente que nada posso fazer, disse o homem santo. Assim meu pedido não irá ajudar. Entretanto, as súplicas e as lágrimas dos parentes sensibilizaram o patriarca. Ele ergueu o ícone da Nossa Senhora e foi ao palácio. O czar não só não quis ouvi-lo, como simplesmente o enxotou furioso do palácio para a rua. O homem santo, lívido, voltou ao mosteiro, trancou-se na cela e chorou amargamente, como me contou o criado de cela. Danila Petrovitch e o monge ouviam estupefatos. A indignação de Varnava aumentava cada vez mais. Seu corpo magro tremia febricitante. Os olhos afundados ardiam. Subitamente ele endireitou-se. Cego, incapaz de compreender que, ousando expulsar a Mãe de Deus do teto seu, atrai as desgraças e as maldições divinas para si, sua casa e para toda a terra russa. Não foi por acaso que Grigori, em seus sábios escritos, Os Portões, prova computando os anos que ele, sendo o oitavo czar, é o próprio anticristo e que o fim dos tempos chegou. Entre o povo também se fala, e a voz do povo é a voz de Deus, que em Moscou já não existe um soberano. O que existe, que czar é esse? Não eram assim os nossos czares? Um czar russo identifica-se com o seu povo. Ele deve ser um guardião da ortodoxia e proteger-nos contra outras crenças diferentes, enquanto esse não é o nosso soberano, senão o filho de Lefor. Vê como ele quer levar os cristãos ortodoxos a professarem outros credos, ordena fumar o tabaco e vestir trajes alemãs. Os nossos antepassados, os avós e os pais, jamais mandaram fazer caftãs dessa natureza. Novamente, o czar publica um decreto nefasto e herético, tirar a barba. Segundo as escrituras, cortar ou aparar a barba é proibido, tanto aos popes como a gente do povo. O uso de barba não é uma coisa à toa. A barba é um símbolo das tradições, que a diferencia de outros povos. Assim, um monge de origem ordinária vem a Moscou desmerecer o czar por confiar em alemães, destruir as tradições antigas e a fé ortodoxa. Oh, irmão Varnava, você responderá por palavras injuriosas contra a honra monárquica, como você, um humilde servidor de Deus, pode medir forças com o czar Pedro, contestou Danila, empalidecido que ouviu o senho carregado. Assim seja a vontade de Deus. Estou disposto a morrer pela pátria. Aceitarei o martírio com alegria. Ele se calou, mas passados uns instantes levantou-se com força inesperada, estendeu as mãos para a frente e deu alguns passos, como que mecânicos. Seu rosto afogueado cobriu-se de pálor cadavérico. Os olhos esbugalhados fitaram algo que era invisível aos presentes, constrangidos, e Varnava começou a falar em voz entrecortada, surda e alterada.
Oh, cai o pano, e os tempos vindouros a mim se descortinam. Vejo como as sementes do mal que ele planta estão germinando, lançando raízes profundas que vão se infiltrando, feito veneno no corpo da Santa Rússia. Vejo os estrangeiros assediando o coração da nossa terra, sugando, esmagando e mutilando para que feneça. Vejo também os dias de glória. As trombetas anunciam os hinos vitoriosos, e o corpo da Rússia se avoluma e cresce, agigantando-se. A semente do mal também floresce e asfixia o país. Por todo lugar, por entre as dobras dos estandartes vitoriosos, vê-se as caras sarcásticas dos estrangeiros devorando com zombaria os frutos da vitória. Então chegarão os tempos, quando o próprio Satanás sairá do sorvedouro do mal, revelando-se à luz do dia, e as forças diabólicas agirão. Carros sem cavalos voarão. O cavalo ígneo do Apocalipse desembestará por todo o mundo, silvando, chispando, vomitando fogo e fumaça. Monstros salpicarão o ar feito insetos. O Satanás professa em voz alta homicídios, amotinações e saques. Os homens atendem às suas prédicas abomináveis e o seguem abandonando os templos de Deus. E isso haverá de acontecer. Chegará o tempo quando a semente maligna, semeada profusamente, amadurecerá e iniciar-se a colheita sanguinária. Aqui, nesta mesma capital, o sangue jorrará em rios, haverá combates nas ruas, irmão se levantará contra irmão, e as casas queimadas ficarão como esqueletos calcinados. Os incêndios, os homicídios e a fome inundarão o país como um dilúvio. E os homens se perguntarão se não chegaram os últimos dias, já que verão as igrejas depedradas, os sacerdotes espancados, os ícones santos profanados, a bandeira nacional pisoteada na lama e sua glória embaciada pelas derrotas. As mãos sórdidas e sacrílegas ousarão até atentar contra a coroa de monarcas para eliminá-los. A voz do anacoreta subitamente se interrompeu. Os olhos cerraram. Ele cambaleou e teria caído, não fosse acudido pelos dois boiardos Ilia, que ouviam perplexos seus vaticínios. Varnava estava inconsciente e parecia morto. Após tentativas inúteis de reanimá-lo, os servos chamaram, ergueram e levaram para um cômodo reservado. Kleber foi ver como o velho foi acomodado. O príncipe, ao ficar só, deixou-se cair na poltrona e cobriu o rosto com as mãos. O Espírito Divino pronunciou-se através do velho. Até sua voz estava alterada. Oh, minha pobre pátria, que desgraças recairão sobre vocês. Agradeço, meu Deus, que não verei todas essas infâmias. Capítulo 2. Naquela parte da casa, saindo para o jardim, encontravam-se os aposentos de Helena, filha única do príncipe, e que se constituíam de 2 quartos. Um era o de repouso, o outro menor. Era uma sala de visitas ou de trabalhos manuais, uma vez que ali ficavam os bastidores e os cestos, com meadas de seda e novelos de fios prateados e dourados. Enquanto a sala do andar inferior era palco daquela cena enternecedora, e o velho monge fazia suas previsões tétricas, nos aposentos da princesa encontravam-se 3 pessoas. Uma era a própria anfitriã, jovem encantadora de uns 17 anos, esbelta e flexível, tez maravilhosa e grandes olhos castanhos. Os bastos cabelos louros em tranças caíam abaixo dos joelhos. Com expressão constrangida, ela permanecia diante de uma cadeira, onde estava deitado um traje alemão, uma saia rosa de cetim, com bordado de grinaldas e buquê de rosas. Seu semblante ansioso, refletindo um misto de curiosidade e excitação, fez rirem um jovem e uma senhora de idade mediana, que estavam sentados junto à janela observando-a. Helena corou feito pimentão vermelho e voltou-se para eles. Por que está rindo, Arteme? E você, tia Ania? Perguntou ela, contrariada, aproximando a cadeira para se sentar ao lado deles. Sua tia era uma mulher obesa, com mais de 45 anos. O traje estrangeiro não lhe caía bem. O corpete justo fazia avançar demasiadamente o seu vasto busto.
O enorme chapéu com penas e os sapatos apertados de salto alto não serviam para o seu talhe volumoso, mas ela parecia não notar a sua falta de gosto, e o rosto cheio e bem nutrido respirava autoconfiança e satisfação. Rimos de seu jeito engraçado. Você ficou olhando para o presente da tia, tal qual um faminto querendo comer um bolo, com medo de tocá-lo, disse Arteme, continuando a rir. Para você, e é fácil, você se veste como quer, frequenta o palácio do czar, vai à casa dos fidalgos estrangeiros, enquanto meu pai me proíbe vestir uma roupa tão maravilhosa, queixou-se Helena. Ana Petrovna beliscou carinhosamente a bochecha da sobrinha. Não se desespere, minha pombinha. Desta vez você não vai ficar trancafiada e participará das festas. Sou eu que estou falando. Para marcar a chegada do ano e do século novos, teremos 7 dias de festejos nacionais. O czar e outras personalidades estão preparando banquetes e serões, e em 1º de janeiro o povo homenageará o soberano. Fogos serão queimados, canhões darão tiros e músicas serão tocadas pelas ruas. Tudo será muito divertido e eu não aceitarei que você fique fora desses festejos. Amanhã você vem passar um dia comigo e lhe darei mais 2 vestidos como esse, que a minha Francina costurou, um branco com detalhes em prata, outro azul, que você terá de experimentar. Ela a penteará e ensinar a dançar o minueto, que dança tão maravilhosamente. Depois de amanhã, virão alguns amigos meus e eu quero apresentá-la a eles. Você vai se divertir a valer. Que eu saiba, é a primeira vez que você participará de serões e banquetes de verdade. Um desses que alguns dias deram à casa de Canessinger, não é verdade? Interferiu Arteme. Oh, como foi maravilhoso! Exclamou Ana Petrovna. Imagine, o próprio soberano esteve no casamento da filha do comerciante. Devo acrescentar que é uma família muito culta, frequentada pelo czar. Ele mesmo se convidou para ser uma espécie de mestre de cerimônia ou padrinho, como nós chamamos. Recepcionou os convidados e os serviu. E como foi amável e atencioso, divertimos-nos tanto. Oh, que vontade que tenho de ir para uma festa assim, suspirou Helena, corando e entusiasmando-se. Irá, não se preocupe. Para nós, as mulheres, a clausura acabou e chegou a liberdade. Você já não precisa ter medo de mostrar sua beleza ou vergonha em corresponder aos admiradores. Acabou a barbárie dos tempos do Domus Troy. Para sempre, interpôs Arteme. Deus seja louvado, fez Ana Petrovna. Quanto a seus admiradores e conquistas, depois eu falo. Vai experimentar o seu novo vestido, quero ver como você fica nele. Alegres, olhos brilhantes, Helena beijou a mão macia da tia e, pegando a saia e o corpete, desapareceu no quarto anexo e trancou a porta. Lenótica é simplesmente encantadora. Oh Deus, como eu queria evitar que essa pobre menina se case com aquele grosseiro e retrógrado Gleb. Tenho para ela um partido brilhante, sustentou Ana Petrovna. Arteme sorriu maliciosamente. Você está pensando em casá-la com o barão de Dorfgane, não é? Como? Você já sabe disso? Ele deve ter lhe confessado estar louco por ela. Com os diabos, não é difícil adivinhar. Ele só fala de Helena, ainda que a tivesse visto só 2 vezes. Verdade. Ele esteve ontem na minha casa e pediu-me de joelhos para ajudar a conquistá-la. Eu, é claro, prometi fazê-lo, porque não há nada melhor do que este nobre e amável cavalheiro, um verdadeiro fidalgo. Apenas uma coisa vai dar trabalho. Danila, ele é tão bobo e teimoso. Estou totalmente de acordo, Lema. Será a baronesa de Dorfgane, seu pai, E um sorriso mordaz de escárnio contraiu seu rosto. Ele quer experimente dizer não. O czar vai mandar dizer sim. E se ousar contrariar a vontade soberana, ele o fará tomar juízo. Hoje em dia não se conversa muito com esse tipo de velhos tolos como ele, de mente estreita e obtusa, que se insurgem contra a liberdade e o progresso de nosso país bárbaro. Não basta convencer o pai. É preciso afastar Gleb. Já tomei certas providências para isso. Nesse instante, a porta do quarto anexo se abriu com a entrada de Helena.
vestida em sua nova saia, que lhe incrivelmente bem, delineando o talhe esbelto e esguio, acentuando a beleza do torso e dos braços alvos. Em seu rosto impressionável, novamente se lia a luta interna que antes a deixara embaraçada. Atrás dela, seguiu uma mulher de meia-idade, de rosto franco e bonachão, olhando para a princesa com misto de tristeza e medo. Meu Deus, não me diga que você vai aparecer nesse vestido, Helena? Surpreendeu-se ela, erguendo os braços. Oh, Santa Mãe! Se a velha princesa a visse nessa nudez, teria morrido de vergonha. No mínimo, ela está se revolvendo em seu túmulo, ajuntou ela enxugando as lágrimas. Fora daqui, velha idiota! Como ousa constranger a princesa com suas tolas reprimendas? Ela faz o que fazem todas as mulheres e moças. Estivesse a nossa mãe viva, ela não se oporia aos nossos costumes. Saia, insana, e não se intrometa onde não é chamada. Quando a velha babá se retirou, o irmão e a tia acalmaram rapidamente, com os elogios, a jovem perturbada. Além disso, as alusões enigmáticas de Ana Petrovna sobre a louca paixão alimentada por um jovem belo fidalgo, verdadeiro príncipe de conto de fadas, intrigaram tanto Helena que ela não viu hora de participar de um dos serões da tia, desde que o pai deixasse. Vou falar com Danila para pedir a autorização. Quero vê-la proibir minha sobrinha ir em casa, anunciou em tom de desafio Ana Petrovna, despedindo-se de Helena e levando junto Arteme. Após verificar como o velho fora acomodado, Gleb retornou para a sala, onde Danila, de senho soturno, andava de um canto a outro. Bem, como está o velho? Perguntou o afilhado. Recuperou-se, mas está muito fraco. Sinto pena dele. Está se acabando por nada. De fato, o que esse coitado pode contra o czar, se nem o patriarca consegue? Bem, é diferente. Afinal, que patriarca é esse? Ele é muito manso. Sobrevive da corda de pão. Resguarda sua mantilha e klobuk. Por isso não denuncia o czar. Por mais colérico que fosse, Ivan, quando o metropolita Filipe o encontrou na Catedral de Assunção, na hora em que o czar foi até o Homem Santo, em seus trajes de palhaço, o metropolita disse: não reconheço o czar nesses trajes, não reconheço também sua governança. O reverendo conhecia bem o seu ofício santo. Onde está a fé, se me calo? Nesse interim, a porta escancarou-se e na sala rolou em passadas miúdas sobre os saltos altos Ana Petrovna, com um sorriso deleitável no rosto. Ao notar a presença de Gleb, ela franziu o senho levemente e pensou contrafeita. Que azar topar com esse idiota. Vou ter de convidá-lo para o serão também. Terei de arrumar um encontro com o barão amanhã mesmo. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Gleb. O príncipe a mediu de cima a baixo e soltou uma gargalhada. Ah, é você, Ana? Não a tinha reconhecido. Meteu-se nesse chapéu medonho e nesses sapatos ridículos. Você não tem vergonha, velha idiota, de representar uma palhaça aos 45 anos de idade e jogar dinheiro fora com essa porcaria? A velha ensandeceu de vez, sacudindo os ombros e dirigindo-se a Gleb. Ele completou: até os cachorros de coleira se assustarão com ela. Apesar do ruge e pó de arroz que cobriu profusamente as faces de Ana Petrovna, seu rubor ficou visível. Tremendo de raiva e sacudindo o leque, ela se voltou para o irmão, mal educado e ignorante. Imagina-se um nobre fidalgo, enquanto trata uma dama como um mujique rude, vociferou ela rispidamente. Não viria vê-lo e nem teria passado aqui se o assunto não dissesse respeito à pobrezinha de Helena, tiranizada e impedida de ter companhias decentes. Simplesmente não posso suportar isso. Depois de amanhã reunir-se-ão em casa alguns amigos meus e eu quero que Helena também vá. Espero que você não seja cruel e não a proíba de ir à casa da tia. Sem dúvida, prefiro passar por cruel, mas poupar a minha pobre filha da honra de curvar as costas diante de algum barbeiro ou costureiro estrangeiro.
e de ter de andar no frio com braços desnudos. Isso seria terrível, chacoteou Boiardo em tom sério. Ana Petrovna ergueu os braços para cima. Que teimosia cega e inaudita. Convido-o também, Gleb. Lá em casa, depois de amanhã, verá com seus próprios olhos o quanto são deturpadas e injuriosas todas essas conversas tolas. Agradeço, Ana, disse Gleb calmamente, fazendo uma mesura. Se a minha noiva for, também irei sem falta. Venha, venha, Helena estará lá. Entenda, meu caro irmão, seus filhos devem frequentar a sociedade. O fato de você expor abertamente o seu descontentamento, afastar-se da corte e repudiar todos os costumes estrangeiros, hoje é muito perigoso. Estou velho para submeter-me a todos esses modismos. Graças a Deus, meu Arteme europeizou-se pelos dois e anda feito um palhaço, em seu cafitã derrabado, de cara escarnhoada feito um eunuco. Você, minha queridinha, desencaminhou tanto que ele se esqueceu de que é russo. Ele não se esqueceu de nada, apenas compreende e dá valor ao progresso. Aprecia elegância e boas maneiras. Você tanto se embruteceu e ficou ultrapassado que ele tem medo de contar-lhe tudo. Aposto que o pobrezinho não lhe disse estar apaixonado perdidamente pela filha de um estrangeiro, uma moça belíssima com quem poderia casar porque isso é aceito. Ela calou-se ao ver Danila empalidecido. Subitamente, ele desfechou um soco na mesa, fazendo derrubar no chão o jarro com as taças. Mas eu não aceito, berrou ele fora de si. Jamais Arteme casará com essa aventureira, que sempre o desprezará e o considerará quase um esmierde. Ele é russo e casará com uma russa. Caso contrário, deserdá-lo-ei e sua parte será distribuída nos monastérios, entendeu? E pare de arrumar-lhe esses casamentos, sua casamenteira. Idiota, você vai acabar levando-nos à desgraça. Eu sei que o czar está furioso com você, devolveu Ana Petrovna enraivecida. Ela se virou furiosa, intentando sair rapidamente, mas o giro brusco do corpo sobre os saltos altos não deu certo. Perdeu o equilíbrio e teria caído, se não fosse segura neste inteirinho por Gleb. Acalme-se, Ana, e não irrite o seu irmão com esse casamento de Arteme, tentou convencer Gleb. Por seus desatinos, vocês acabarão caindo em Opala, revidou Ana Petrovna furiosa. Ela se desvencilhou da mão de Gleb e foi flutuando em direção à porta, lançando-lhes em despedida um olhar soberbo, cheio de desprezo. Desta vez, ela pisava com cuidado. Capítulo 3. A casa de Ana Petrovna ficava do outro lado da cidade. No dia da recepção, da qual falávamos acima, um pouco antes do início da chegada das visitas, a anfitriã e Arteme saíram ao salão e acomodaram-se nas largas poltronas almofadadas. A tia acabara de mostrar a decoração ao sobrinho e estava cansada. Ela portava um traje vistoso, desnudando-lhe o torso e os braços repletos de joias. Arteme, o belo jovem de 23 anos, também estava chique. Calçava sapatos com meias, vestia uma camisa azul de veludo, colete e lantejoulas bordadas a ouro, com bofes de renda cara nos punhos e peitilhos, engalanado numa peruca e trazendo à cintura uma bela espada. O traje ia bem à sua figura alta e esbelta. Enquanto a tia descansava, bandando o rosto afogueado, ele examinava o quarto. Que tal, Arteme? Gostou da minha mobília e da decoração em geral, a nova moda? Não acha que foi uma boa ideia juntar os dois quartos num ambiente? Sai um belo salão de baile. Estou simplesmente fascinado com o que vi. Você conseguiu extrair o máximo dessa horrível construção. Quanto à decoração do salão, ele é esplêndido. As cortinas e os cupidos são maravilhosos. Vê-se em tudo o seu gosto refinado. Da mesma forma, o seu traje com pingentes de rubi e fivelas é incrível e fica bem em você. Lisonjeada e satisfeita com o elogio, Ana deu-lhe um leve tapinha na face. Seu adulador. Não estou adulando. Invejo-lhe por você poder extravasar seu bom gosto. Retrucou Arteme, suspirando e traindo contrariedade reprimida. O que não daria para arrumar na nossa casa à sua maneira.
mas vá falar isso ao meu pai. Se você soubesse o quanto ele me xingou por eu estar apaixonado por Matilde. Chamou-a de pé de chinelo e forasteira ignóbil. Ameaçou desertar-me se eu ousasse desposá-la. O que se vai fazer com um homem assim, incapaz de compreender os benefícios do progresso? Só um cego pode negar que nós somos uns bárbaros selvagens e necessitamos de mentores que nos disseminem conhecimento e nos façam gente. O pai tem mente obtusa. Oh, sinto que ele com sua teimosia arruine a minha fortuna. Os olhos de Arteme brilharam de raiva, seus punhos crisparam-se. Verdade, Danila vai acabar nos arruinando a todos, disse em tom preocupado Ana Petrovna. Pensei que até para o bem dele e o nosso, deveríamos afastá-lo para bem longe daqui, mandá-lo para alguma propriedade longínqua. Talvez os alemães nos ajudem. O que você acha? Precisamos tentar. Com as últimas palavras da tia, Arteme se animou e em seu rosto perpassou um sorriso mordaz. Você tem razão, titia. Que mente perspicaz a sua. Empolgou-se ele beijando-lhe a mão. Faça isso, querido, e nos deixará feliz a todos. E, ao mesmo tempo, prestarei um serviço a Gleb. Que esses adoradores de velharia fiquem morando juntos como nos tempos de Petchenegs, concluiu em voz alta, pondo-se a rir com escárnio. Ana Petrovna cascalhou também e ambos riram até se cansarem. Onde está Helena? Perguntou subitamente Arteme, preocupado. Tomara que o pai não a traze no último minuto. Não se preocupe. Ela está no meu quarto, ensaiando um minueto com Francina. Danila acha que ele está segura, pois eu convidei Gleb. Meu Deus, que fastio! Ele aqui será um estorvo no caminho de Dolfigame, interrompeu Arteme aborrecido. O que fazer? Tive de convidá-lo, mas não se aflija, tomei as minhas providências. Ontem Lina passou o dia inteiro aqui e eu, não sendo uma ideia, mandei chamar Dolfigame e lhe dei toda a liberdade de fletar com a nossa jovem castiça. O barão não perdeu tempo e foi maravilhosamente encantador. Ele teve a ideia de ensinar-lhe o minueto e ambos dançaram por cerca de 2 horas. A persistência e a amabilidade do barão acabaram por conquistar finalmente a jovem recatada. Em despedida, ele lhe beijou diversas vezes a mão, e ela, seguindo um conselho meu, ofereceu ao barão a rosa que lhe enfeitava o corpete. Eu acredito que hoje à noite ele lhe fará uma proposta, e se ela aceitar... Ah, ela está vindo. Neste instante, no umbral do salão, apareceu Helena. Trajava um vestido de cetim, com acabamento em gaze dourada, rendas e bordados de rosas. Afogueada pela animação e continuando a dançar um minueto, ela se aproximou da tia-irmão e fez uma elegante reverência. Olhem como eu já sei fazer as reverências, gabou-se ela. Você está suave e leve feito borboleta, Lena. Não vai esquecer os passos do minueto. Não, titia. Acabei de repassar os passos com Francina. Meu Deus, como ela é boa e atenciosa. Como gostaria de ter uma camareira francesa assim. Compartilho inteiramente de seu desejo, interveio Arteme. Essa ralé do papai que inundou a nossa casa é nojenta, mas parece um gado sujo e rude. O que não daria para ver mais aqueles broncos, Antonilha, e contratar um empregado francês, só de imaginar o prazer de se ter um criado superior de maneiras decorosas, com a qual é possível até conversar. Sim, como está Francina, uma verdadeira dama, pode-se dizer, mas eu jamais me separaria do nosso velho Ilia, por mais que eu queira ter uma camareira francesa. Arteme desatou a rir. Dou-lhe Ilia de presente, já que você gosta tanto dele. O que eu queria era ter uma casa neste estilo. Você mesma poderia ter sua própria casa se quisesse. É claro, só não sei como isso pode depender de mim. Ah, espertinha, observou Ana Petrovna, sacudindo o dedo. Você quer nos convencer de que não sabe que o barão Dolfigane está apaixonado por você e depois que a vir deste jeito hoje, perderá totalmente a cabeça. Confesse, você gosta do barão. Ele é muito amável e andou flertando comigo, mas é macérrimo e agitado, parece estar sempre dançando. De qualquer forma, não é tão bonito como Gleb. Que comparação, fez Ana Petrovna. Será que você está cega?
O seu bem nutrido e corado Gleb é simplesmente um mujique, um osso, conquanto o barão, com sua palidez encantadora, cheio de graça delicada e trato cavalheiro, é um exemplo de fidalgo. Você deveria agradecer a Deus, se ele lhe mandar como marido um homem tão encantador e refinado. Ou será que você prefere viver enclausurada com um marido vulgar, que a tratará como prisioneira, sempre ameaçá-la com os punhos, assim que você se tornar sua esposa? As faces de Helena se incenderam e em seu rosto impressionável refletiu-se uma dilacerante luta interna, causada pelas palavras da tia. Ela não teve tempo para responder, pois neste instante apareceram os primeiros convidados e Ana Petrovna apressou-se em recebê-los. Logo o salão de baile e o boudoir encheram-se de multidão garrida e diversificada. Ana Petrovna parecia beatamente extasiada, coberta que estava de elogios pela reforma da casa, das mulheres, sobretudo impressionadas pelo gosto refinado, todas embasbacadas pela riqueza da mobília, e enaltecendo a decoração geral da casa. Realmente, querida, o seu salão é maravilhoso e nada lhe quebra a harmonia. Até a criadagem de peruca anda de roupa nova, que a gente está na casa de alguma cortesã da corte de Versalhes. Não parava de falar uma velha fidalga toda de ruge, pó de arroz e desnudada como ditava a moda. Ana Petrovna corou de satisfação e fez um sinal com a mão, para que um miúdo e lesto senhor de aspecto italiano dela se aproximasse. Apresento-lhe Solomia Antonovna, o senhor Upino Tripete, o feiticeiro que ajudou a transformar a minha toca de urso naquilo que está vendo. Visivelmente lisonjeado, o italiano curvou-se em profunda reverência. Sua enorme cultura tornou-me fácil a tarefa de transformar uma velha casa num moderno palácio, onde ficamos à vontade, esquecidos de estar num país ainda selvagem. Oh, muito selvagem! Por favor, não se envergonhe, senhor Tripete, encorajou Ana Petrovna, rindo de satisfação. Neste inteirinho, ao boudoir entrou um novo convidado. Era um homem de uns 30 anos de idade, magro, de rosto atraente, mas a vida, provavelmente impetuosa, envelhecera-o prematuramente. O intenso rubor das faces não conseguia toldar as rugas precoces do rosto murcho, variegante a fronte, as têmporas e os cantos da boca. Ele estava elegantemente vestido e foi imediatamente ao encontro da anfitriã, em passadas lépidas e estranhos trejeitos, ora também em moda. Tenho certeza, disse ele sorrindo e beijando respeitosamente a mão de Ana, que os tempos da barbárie passaram a partir do momento em que as mulheres, esses gênios da graça e elegância, abandonaram suas clausuras, libertaram-se da escravidão e sacudiram de si os trajes canhestros que as escondiam de sua beleza. A partir deste momento, repito, o caminho à civilização está aberto. Oh, querido barão, é sempre tão amável. O senhor tem razão. O ar da liberdade e a luz começam a penetrar neste porão borolento chamado de Rússia. Nos tempos idos, infelizmente, os estrangeiros receavam vir para cá, mas agora sua entrada é livre e eles são nossos queridos mestres e convidados. Só agora entendemos que eles disseminam a luz e a liberdade, e graças a Deus começam a benfeitorizar a nossa toca de urso, observou Ana Petrovna. Wolfgang respondeu-lhe com um novo elogio, mas neste instante ele viu Helena no meio de um grupo de damas. Foi até ela e a convidou para um minueto, cujo prelúdio começou a ser interpretado pela orquestra. Oferecendo-lhe a mão, ele a levou ao salão. Mal acabou a primeira dança e os criados começaram a oferecer refrigerantes. Neste inteirinho, na porta do boudoir, apareceu Gleb, o luxuoso cafetã, orlado de zibelina e bordadas em pedras preciosas, combinava incrivelmente com sua figura alta e garbosa. Cercada por convidados, Ana Petrovna pousou-lhe um olhar hostilizado e respondeu com um leve menear da cabeça a referência respeitosa do jovem boiardo. A pergunta de onde estava Helena, ela respondeu negligente. Não sei, talvez no salão. Ela acabou de dançar e estava conversando com as damas. Ao acompanhar com olhar hostil a saída de Gleb,
A anfitriã dirigiu-se a Solomônia Antonovna. Alguém já viu um Palermo assim? Zumbiu ela mordaz. Nem sequer sabe que ao cumprimentar a dona da casa deve lhe beijar a mão. Que estranho! Não há nada de estranho nisso. Ele é afilhado do meu irmão, uma pessoa limitada. Não há como ensinar-lhe boas maneiras, contrariando o espírito dos tempos e constrangendo os nossos amigos, mestres estrangeiros. Esse bronco veio em traje de bárbaros, com acabamento em pele, calçando botas até os joelhos como se fosse uma estribaria. Queridos amigos, peço-lhe serem indulgentes com esse selvagem, se ele me permitir algo que não deve. A anfitriã estava visivelmente zangada, e só as persuasões dos convidados, jurando-lhe que ninguém se importaria com o comportamento do jovem selvagem, acalmaram-na um pouco, e ela se animou. Após a dança, Dorfgame levou sua dama ao quarto anexo, onde havia menos gente, e começou a servir-lhe doces e confeitos, desmanchando-se em amabilidades. Não acostumada a esse tipo de galanteio, Helena ficou embaivecida e entregou-se involuntariamente à sedução do cavalheiro. De súbito, ela perturbou-se e empalideceu, ao ouvir a voz sonora de Gleb, que provavelmente estava à sua procura. Aproveitando a ausência do barão, que saiu para pegar um copo de orchande, ela se levantou e correu até o cômodo ao lado, vazio naquele minuto, que era a nova toilette da tia. Trancando a porta alarmada, Helena apurou o ouvido. Gleb deve estar me procurando, pensou ela. Que vergonha! Ele nunca me viu vestida desse jeito, o que ele dirá? Ela olhou-se inquieta no espelho, iluminado por velas laterais. Aproximou-se mais perto e começou a se examinar perscrutável. Eu acho que ele gostará de mim. Todos dizem que o vestido me cai bem, sussurrou ela meia voz. E dizem a verdade. A senhora é bela feito Vênus, sibilou uma voz perto de seu ouvido. Helena estremeceu, virou-se rápido, de tal modo que o leque lhe escapou das mãos trêmulas. Interceptou o olhar encendido do barão, o qual se inclinava a ela com um sorriso de amabilidade adocicada. Dorfgame levantou o leque e, abaixado no joelho, estendeu a ela. Depois pegou-lhe a mão e a levou até uma poltrona. Por que a rainha do baile veio se esconder aqui? Censurou ele. Está fugindo de mim? Como a senhora é cruel! Sabe que eu morro de amor pela senhora e ainda assim os meus sofrimentos não a comovem? Diga-me algo que me dê uma esperança para a felicidade. Helena perturbou-se e o fitou surpresa. O que eu posso lhe dizer, barão? O senhor deve saber que já sou noiva de um outro homem, balbuciou. Eu sei, mas enquanto a igreja não os atuou, a senhora tem tempo de desistir. Se este casamento lhe é aversivo, que sina aguarda neste país selvagem, onde uma mulher é considerada escrava, padece no calabouço, deformada por vestimentas monstruosas. Que vida a senhora levará aqui, definhando, murchando, feito uma flor sem sol e água? Na minha pátria, uma nação livre, meu maravilhoso castelo, ou na corte do duque, meu rico protetor, a senhora gozará de honrarias e veneração, como merece sua inteligência e beleza. Compare só. Enquanto de um lado a senhora estará fadada a ser a esposa de um homem vulgar e inculto, para o qual não passará de uma prisioneira ou criada, de outro, entretanto, ficará unida a um homem que lhe será um escravo, quando qualquer capricho seu será uma lei. Eu a venerarei feito uma divindade. Ele se empolgou em sua verve e continuou a seduzi-la com sua fala. Helena parecia hesitante e nem arrancou a mão que este agarrou, cobrindo-a de beijos. O que me diz, barão, é justo e até pode acontecer, contudo há uma barreira intransponível. Meu pai, que jamais aceitará que eu me case com um estrangeiro. Helena disse em tom vacilante e perturbada. Eu sei que será uma luta difícil, mas não podemos nos desesperar. Seja forte. Recorreremos à misericórdia do czar. Ele, em sua obstinação de quebrar os velhos e bárbaros preconceitos do povo, saberá consolidar a nossa felicidade. Meus amigos já sondaram o terreno e tenho esperanças auspiciosas. Minha adorada Helena, exclamou ele, ajoelhando-se. Prometa ser minha esposa e amanhã mesmo irei pessoalmente falar com o czar para suplicar-lhe. Neste instante, no quarto contíguo, ouviu-se a voz de Ana Petrovna.
Realmente não sei, Gleb. Onde ela poderia ter ido? Terá se escondido no guarda-roupa? Ela deve ter fugido de vergonha ao ver seus trajes de mujique. Assustada, Helena retesou-se e fez o barão levantar-se. Saia rápido. Não quero que o meu noivo nos veja juntos. Ágil, esgueirando-se furtivamente feito gato, Dorfgame desapareceu no fundo do quarto feito uma sombra. Helena surpreendeu-se com seus modos de gatuno e acompanhou com o olhar cismado. Neste momento, a tia e Gleb entraram por outra porta. A atenção de Helena concentrou-se no noivo, que, parado e com senho franzido, olhava zangado para ela. Aqui está ela. Deixe os dois sozinhos, pois devo cuidar dos convidados, alegou Ana com o desdém com que sempre tratava Gleb, e retirou-se. Sobreveio um silêncio opresso. Perturbada, pálida e cabisbaixa, Helena brincava maquinalmente com o leque. Gleb continuou a examiná-la e depois se aproximou mais. Esta é você, Helena? Deixou escapar ele com voz trêmula. Não acredito. E você não tem vergonha de aparecer nesses trajes diante de todos? Helena nada disse e só passou lenço pela testa avermelhada. De fato, tempos novos chegaram, prosseguiu Gleb em tom severo. Os estrangeiros mandam aqui mais do que nós. Fizeram sair de dentro das casas as nossas mães, esposas e irmãs, e se antes uma falta qualquer era motivo de vergonha ou desonra, hoje isso é considerado de bom tom. Permita que eu lhe faça uma pergunta. Poderia você imaginar sua ilustre genitora Varvara usando uma saia curta, corpete apertado e braços e peito à mostra, no meio de um bando de aventureiros? Digo aventureiros porque gente honesta, que poderia viver dignamente em seu país de origem, não iria, acredite-me, buscar aventuras e lucros num país estranho. A menção da mãe de Helena abalou-a. Assomou-se-lhe na memória a alta e garbosa mulher em traje vistoso, de olhar límpido e sereno. A mamãe aqui neste traje, é claro, não posso imaginá-la assim. Peço-lhe, Gleb, não evoque nem perturbe seus restos mortais. Você me proíbe de evocar a Varvara? Então você sente que seria uma afronta à sua memória a simples intenção de incluir a figura nobre da princesa, por todos respeitada, na escória desavergonhada e cômica aqui reunida. E como você, sendo filha dessa mesma Varvara e do príncipe Danila, não se vexa de sua presença aqui vestida como uma cigana? Faço como outras mulheres nobres e boiardas fazem. Os estrangeiros são nossos mestres. Eles disseminam-nos os fundamentos da cultura e que sobejam seus países. Tentam erradicar os nossos costumes selvagens e vulgares, redarguiu Helena ofendida. Disseminar, eles disseminam, mas introduzem seduções de luxo e caprichos imprestáveis além da conta. Deus vê que eu não nego a necessidade das transformações, mas será que você, Helena, considera-nos tão estúpidos? E em sua voz soou escárnio, que não possamos nós mesmos, sem a estrangeira, refazer o que foi ultrapassado ou assimilar o que é útil e bom, sem arrancar feito erva daninha todas as tradições consagradas pelos antepassados e que fizeram a Rússia grande e forte. Bem, deixamos isso para mais tarde, pois tenho questões mais importantes com você. Ele se aproximou e premeu forte a mão de Helena. Quero saber se é verdade o que disse Ana, que você tem vergonha de mim. Seja sincera. Por mais que me seja amargo, prefiro a verdade à tortura da dúvida. E diga honestamente se me ama, como anunciou 6 meses atrás quando noivamos. Ou você já não me suporta, pois uso roupa do meu querido país e não me curvo diante dos aventureiros. Fale. Por mais que me seja doloroso, você pode reconsiderar sua palavra. Quero amar e respeitar uma esposa e não uma bufona qualquer, da qual sou a tia os macacos que dançam a música dos estrangeiros seminus. Fale e decida. Helena encarou, embaraçado, o rosto belo e vivaz do noivo, seus olhos coruscantes e a figura alta e esbelta. Em seu coração agitou-se o antigo amor que nutria por Gleb e a sedução por ele. Sem dúvida de que eu amo, Gleb, e o prefiro a um estrangeiro. Só que você não vai me trancafiar num calabouço, onde ficarei padecendo como sua prisioneira ou escrava?
Não quero isso, pois já senti o sabor da liberdade, balbuciou Helena corando. É disso que você tem medo? Sorriu amargo Gleb. Então ouço o que tenho a dizer. Será que sua mãe foi uma prisioneira ou escrava? Não, ela foi uma amada companheira de vida de seu pai que a respeitava. O dito popular reza: antes ser preso, mas cercado de cuidados. Ou não inveje tanto a felicidade dessas mulheres supostamente libertas. Não se sabe ainda se não as guarda no porvir um cativeiro ainda mais vergonhoso e amargo. Ninguém sabe ainda onde vai parar essa liberdade assim que você comece a sacudir de si todos os elos e as leis. Pode acontecer que não sejam poucas as mulheres casadas no altar, que cederão seu lugar às estrangeiras bonitinhas, e não menos fortunas se dissiparão nessas reuniões e banquetes lautos, enquanto os vícios, até hoje a nós ignotos, começarão a carcomer a sociedade desapossada do alicerce cimentado por tradições sagradas e pela fé firme dos nossos antepassados. Mas não vamos discutir o que é justo e verdadeiro. Decida, Helena, e escolha entre mim e essa nova ordem, tão absurda e contrária à natureza, como este ano derrabado e esdrúxulo que se iniciará daqui a uma semana. Quero ter uma esposa tal qual eu imagino, humilde, púdica, submissa e que me ame, a qual se sentirá feliz no seio do lar. Ou você tem vergonha de ser russa? Sob a proteção da vivenda por você desdenhada, as nossas mães criaram bravos guerreiros russos, dos quais se orgulha nossa terra, e que engrandeceram e glorificaram seu nome nos campos de batalha, enquanto que as mulheres devassas, sem princípios morais, perambulando em visitas e serões, estas fugirão de casa, escarnecendo de qualquer dever e gerarão monstros infames, lacaio dos estrangeiros e destruidores da terra-pátria. Helena ouvia atentamente as palavras do noivo. Arrebatada pelo enlevo do momento, ela ergueu para Gleb seus olhos belos e radiosos, cheios de lágrimas. Não, não, não tenho vergonha de ser russa. Orgulho-me disso e prometo a você, Gleb, não usar mais estes trajes alemães e vir a estas reuniões. Não quero mais ficar aqui, quero voltar para casa. Os olhos de Gleb fulgiram de felicidade. Ele a atraiu apaixonadamente junto a si e a beijou. Minha amada, como lhe sou grato, e como apreciei a sua decisão corajosa. Não tenho medo do porvir. Toda a minha vida consagrarei para amá-la e respeitá-la, como foi amada e respeitada sua mãe. E agora vou acompanhá-la até a carruagem. Como é que poderíamos sair daqui sem passar pelo salão para que ninguém nos veja? Podemos ir pelo quarto de Francina e depois sairemos pela escada de serviço ao pátio. Mais tarde mandarei a criada pegar o meu sobretudo. Meia hora depois, surpresa pela ausência da sobrinha, Ana passou na toalete, onde Francina aguardava inquieta e avisou da saída de Helena. De raiva, Ana quase teve um infarto, e cruzasse ela naquele momento com Gleb e Helena, sem dúvida, a questão ia acabar num confronto. Mas, felizmente, eles já estavam longe. Recuperando-se um pouco, Ana Petrovna voltou à sala de estar, informou Artemio o barão sobre o incrível acontecimento, decidida firmemente a passar na sobrinha um sabão que esta jamais vira. Capítulo 4. 2 dias se passaram sem muitos acontecimentos importantes. Desde o serão, na casa de Ana Petrovna, o velho príncipe havia viajado para sua propriedade nas cercanias de Moscou e acabava de voltar à noite. Ilia participou-lhe que, aproveitando sua ausência, Artemio deu uma grande festa na casa e que Ana Petrovna esteve por 2 vezes com a princesa. Estava muito zangada, gritou e a xingou, em consequência de que a pobre Helena estava abatida e até chorou. A despeito de tudo, finalmente, elas se reconciliaram e a tia mandou 2 baús de enfeites, capas e chapéus, juntamente com uma criada estrangeira, para grande desgosto da babá. Danilo ouviu calado o relatório do fiel servo e o dispensou. Depois se sentou junto à janela e começou a folhear um monte de papéis, mas ao invés de lê-los, ele se entregou a profundos pensamentos. Franziu o senho e pôs-se a remexer nervosamente sua barba esbranquiçada. E Lia, que tornou a entrar,
tirou-o das divagações. Alexander obsequiou-se a vir e pede para vê-lo, anunciou o servo preocupado. Surpreso, Danilo se levantou. Diga para entrar, ordenou ele depois de pensar um pouco. Um minuto depois, adentrava o poderoso favorito de Pedro. Vestia um traje ocidental simples de cor escura e vinha com a mão estendida. O anfitrião curvou-se comedidamente. Bem-vindo, Alexander. Em que posso ser útil? Ele apertou-lhe a mão amistosamente e sondou o ambiente em volta. Estamos sozinhos? Perguntou. Não há estranhos por perto? O príncipe aproximou-lhe uma poltrona e entreabriu a porta. Expediu as devidas ordens e voltou junto da visita. Pode falar sem receio, pois ninguém nos está ouvindo o que tem para dizer. Vim como amigo, para diverti-lo e, se possível, ajuizá-lo. Por que você se opõe abertamente à ordem do czar em vestir os trajes estrangeiros? Além disso, você não tem ido à corte. Não percebe que a sua teimosia inútil de opor-se à vontade do czar o acabará arruinando e que a nova ordem é irreversível? O príncipe alisou impaciente a barba. O que eu perdi na corte? Ela está tão engalanada por estrangeiros que a ausência de um velho nem sequer será notada. Nós, os russos, somos lá desnecessários. Além disso, não tenho vontade nenhuma de tirar a barba, a não ser que queira de lá ser enxotado vexatoriamente. Ademais, eu teria de enfiar-me numa camisa alemã, o que eu não faria nunca. Ele se levantou e examinou-se. Diga-me, então, o que o meu cafetão de brocado é pior do que o seu alemão cheio de bolsos, sem falar dessa peruca ridícula? Perguntou ele em tom de mofa. Meshkov sorriu. A vestimenta é de menos. Entendo que na sua idade é difícil mudar os hábitos, mas pelo menos faça uma concessão aos seus filhos, deixe que eles sigam um novo caminho. Oh, Artemio não esperaria por minha permissão, retrucou em tom amargurado Danila. Ele anunciou-se adepto de todos os modismos e já é um lacaio dos forasteiros. Assim o czar não encontrará um servo melhor que ele. Você está julgando seu filho Assar severamente. Durante o tempo que passou no estrangeiro, ele se impregnou de seus usos e costumes. Você sabe que a juventude gosta de mudanças e novidades. Contudo, não é dele, mas de sua filha que eu queria falar e propor para ela um brilhante casamento. Ela já está comprometida assim. De que casamento podemos estar falando? Eu sei, mas estará você agindo certo quanto ao futuro dela? Gleb compartilha de suas convicções e na corte muitos já o estão olhando torto. Entretanto, a sua filha tende aos sopros novos, daí está claro que ela prefere a liberdade e a alegria à clausura. Tenho fundamentos de achar que ela gosta de um jovem estrangeiro de boa origem, que logo receberá um posto almejado. Esse casamento é digno, e devo acrescentar que o czar o vê importantíssimo. Assim, a sua ausência, ele lhe devolveria a benevolência do soberano, e sua teimosia seria perdoada. O rosto do príncipe incendiou-se, seguido do pálor cadavérico, mas ele conteve a ira que lhe fervia o sangue. Jamais eu voltei com minha palavra, disse ele em tom comedido. Mas diga-me, Alexander, que esse noivo nomeado pelo czar é o barão Dorfgame, bem recomendado por seu primo, cortesão de Curlândia. Ele é bem quisto na corte e sua irmã gosta muito dele, mas você pouco frequenta a sociedade e provavelmente não o conhece. Barão Dorfgame? O magrela de cara amarelada, aquele alemão de nariz aquilino que anda feito uma lavadeira? Eu já me encontrei com ele. Ele vem visitar Arteme. E já que o barão da Curlândia o elogia, honra seja feita ao teutônico falar bem dos seus. E esse macaco saltitante a minha filha preferiu. Você diz a Gleb? Sinto muito se ela tem um gosto tão ruim assim. Não obstante, eu jamais a deixarei se casar com um aventureiro alienígena. Prefiro que ela vá ao mosteiro. Dorfgane não é aventureiro, mas um cortesão germânico. Ele foi um oficial na sua terra e... Por que será que ele largou o serviço e o país? Interrompeu o príncipe. A nossa discussão não leva a nada, pois pelo visto você está mal informado. Uma coisa é certa. Lena esteve uma única vez no serão da casa da tia, mas de lá saiu reconciliada com o noivo, prometendo nunca mais ir àquelas reuniões, nem se vestir indecentemente.
Meshkov balançou a cabeça. Um arrebatamento passageiro, meu amigo, e provavelmente ela já se arrependeu da promessa, pois pelo que sei ainda hoje à noite, ela irá à reunião na casa dos Golovin. Ao ver o príncipe estremecer e ficar empalidecido, baixando a cabeça, Meshkov o tocou pela mão e disse em tom amigável: Seja razoável, Danila. Basta de confrontos e não se prejudique nem seus filhos. O príncipe sacudiu a cabeça. Antes disso, a alma deve ser ajustada, à maneira alemã, para se envergonhar-se de um vendilhão. Senão o cafetã germânico ficará apertado e não vai dar para enfiar a cabeça. Estou cheio de ver o que acontece em volta. A que ponto chegamos, se os estrangeiros são os primeiros conselheiros do czar? Meshkov saltou assustado. Infeliz, o que está dizendo? Deus nos guarde, se alguém ouvir, será o seu fim. Ainda bem que estamos sozinhos, eu sou seu amigo. Ambos ficaram calados por uns instantes. Finalmente, Meshkov perguntou: Diga-me sinceramente, Danila, e o que disser ficará comigo. Por que você odeia os estrangeiros? Por que hostiliza a nova ordem? Você já esteve em muitos países estrangeiros e viu pessoalmente que em seus regimes há muita coisa boa. Você que ama a sua pátria deveria aceitar as transformações boas e úteis. Danila deu-lhe um tapinha reconhecido no ombro. Agradeço pelas boas palavras, Alexander, e responderei com toda sinceridade, como a um irmão. Então ouça. A bonança que se seguiu aos tempos do desgoverno revelou as chagas terríveis do nosso regime, tanto na agricultura como indústria e educação. E eu sei que precisamos fazer alguma coisa, mas preservando os fundamentos enraizados no cotidiano, alicerçados desde os tempos remotos, ainda que não de todo correto, porém sólidos, ainda que eu não ache que tudo que é estrangeiro é melhor e tudo que existe de melhor está no estrangeiro, não sou nenhum inimigo do modernismo e das transformações úteis. Indigna-me tão somente o modo como eles são introduzidos. Não se pode de um só golpe destruir uma edificação antiga e construir uma nova, usando para tanto as mãos estranhas e normalmente hostis. Os novos rumos e pensamentos devem ser incutidos e assimilados pelas mentes aos poucos, adaptando-os às necessidades e características do povo. Denegrir e chamuscar de sujeira tudo o que é russo e natal, verter nos corações desdém ou indiferença à pátria, enaltecer falsamente tudo o que é estrangeiro, escancarar as portas e os portões a toda espécie de monstros alienígenas, isso não significa transformar. Eles nos invadiram feito ratos famintos, e logo nos devorarão, tenho certeza. Ficaremos pobres e infaustos em nosso próprio país. Todos esses irão reinar e debochar de nossa nobreza, que perderá seus postos junto ao czar, e então a escória alienígena mandará em todo o apossado. Você acha que os alemães vão ajudar o nosso povo? Duvido. Por mais que se alimente o lobo, ele sempre torna a floresta. Eles só acreditam no lucro. Bem, mas o czar prodigaliza-nos com a sua benevolência. Sim, prodigaliza como a nós, boiados, prodigalizou diante do povo no enterro de Lefort, dizendo: esses são cães e não boiados. Não me admirarei se ele ficar sozinho com os seus alemães, já que os nossos são cada vez mais apreciadores do modismo indulgente, como esse boiardo Golovin, tão bisquioso com os alemães, ou você, com todo o perdão, porque o soberano não se acerca de pessoas como Possoshkov, um homem bem capacitado. O problema é que Ivan reputa as nossas tradições e já intuiu quem são os alemães, e isso é inconveniente. Mal em tudo isso é o que czar houve muitos alemães. Veja como eles tomaram ares de importância sob a complacência do czar, como se tornaram poderosos devido à nossa ignorância, fraqueza e inabilidade manual. Nas sobranceiras fileiras polonesas, eles nem piscam diante daquilo que é sagrado ao povo, enquanto entre nós alardeiam ter rapinado os haveres públicos ou vivem procurando livros que possam injuriar a Rússia. Devassos e violentos, mordazes e insolentes, eles zombam de nossos costumes simples, de nossos medos, das providências modestas que tomamos e da nossa vontade de render-nos a eles. Não,
Estou velho para vergar as costas. Estou pronto a morrer por minhas convicções. Nem tortura nem punição me amedrontam. Hoje em dia, ninguém está seguro por sua vida. Ainda que você seja um desses coniventes, Deus queira que não pereça nessas intrigas do inimigo. Meshkov empalideceu e disse em voz surda: suas palavras lembram-me a predição de um vidente que profetizou a minha ascensão. Você alcançará os degraus do trono, mas morrerá em Sba. Mas tudo está nas mãos de Deus, concluiu ele, após pensar um pouco, e passando a mão pelo rosto como que afugentando pensamentos lúgubres. Um silêncio sobreveio então. Finalmente Meshkov levantou-se. Que Deus o guarde, príncipe Danila. Queira Deus que você nunca se arrependa de sua insubmissão, disse ele em despedida, abraçando amistosamente o príncipe. Depois de acompanhar a visita até a porta, Danila retornou ao seu lugar perto da janela e entregou-se a profundos pensamentos, franzindo o senho sombrio. A notícia de que Helena queria quebrar a promessa dada e iria novamente para uma reunião o deixou amargurado e possesso. Voluntariosamente, ela optara pela ida à festa, querendo com isso causar uma afronta a Gleb por amor a Dorfgame. Ou teria Ana e Arteme influenciado sua alma jovem, malévola e inocente como criança. Ao ter uma ideia, ele se levantou resoluto e foi ao quarto da filha. O primeiro cômodo estava vazio. No dormitório, junto à janela, estava sentada Babá, costurando algo, vez ou outra enxugando lágrimas que escorriam por suas faces enrugadas. Ao ver o príncipe, ela se levantou assustada. Onde está a princesa? Perguntou Danila. A Tiana passou e pegou-a para passear. Danila aproximou uma cadeira e sentou-se. Ouça, Matriona, e seja sincera em suas respostas. Se você transigir com a consciência e me mentir ou omitir algo, isso lhe custará caro. Pergunte, paizinho. Jamais lhe menti e não será agora, no fim dos meus dias, que eu farei, respondeu a velha, fitando nele os olhos bondosos e honestos. Diga-me primeiro, se é verdade que Helena está pretendendo ir à reunião naquele vestido indecente. É verdade. Ela resistiu muito, mas Ana Petrovna e Arteme convenceram-na por fim a coitada. Conte-me detalhadamente o que aconteceu depois que ela voltou da festa da tia. Naquele dia ela voltou para casa feliz e me disse: leve esse vestido e os sapatos longe de mim. Eu prometi para Gleb. No outro dia, Ana Petrovna chegou esbaforida feito louca. Nunca vi tão furiosa. Partiu para Helena Danilovna e começou a gritar, dizendo que ela tinha envergonhado. Deu uma de idiota e deixou em desespero. Como é que é mesmo o nome dele? Esqueci o nome. Só sei que é alemão. Então começou a xingar Gleb, chamando de Biltre. No início a princesa defendeu-se e discutiu com a tia. Então, inopinadamente veio Arteme e começou a xingar e censurar a irmã, junto com a outra. Aí, Helena não resistiu e desabou em pranto amargo. Ana Petrovna abraçou-a, acariciou-a e arrancou-lhe a promessa de ir à noite na casa dos Kolovin. Depois do almoço, trouxeram 2 baús e veio uma rapariga nojenta de busto à mostra e começou a experimentar em Helena vários trajes. O que ela poderia fazer? É uma criança ainda? Tudo a diverte. Hoje de manhã, Ana Petrovna veio novamente falando da promessa e a princesa, toda abatida, disse-lhe: não estou fazendo coisa certa. Prometi a Gleb não me vestir mais assim nem ir a esses serões. O que irão pensar de mim se eu faltar com a palavra? E você e com Arteme não param de me tentar com presentes e persuasões. Então, Ana diz com azedume: vou precisar fazê-la ir à força, pois você é tão tola que vai deixar escapar a felicidade. Você tem medo. Deus me perdoe desse Gleb. Você estará apaixonada por esse Biltre? Aí então, ela começou a falar do alemão, sempre o elogiando. Falou do czar e de uma amante sua também alemã. Bem, não entendi tudo. O que me parece é que Ana está querendo que esse aventureiro se case com a princesa. Tão logo, Ana viu que eu estava ouvindo tudo com o coração palpitando, começou a me ameaçar, dizendo que me mataria se eu ousasse dizer algo da conversa entre eles.
Não tema, Matrinuchuca, ninguém a tocará nem com o dedo enquanto eu mandar aqui, disse Danila, levantando-se para sair. Agora eu, por minha vez, faço questão que você transmita a minha filha o que nós conversamos. Ao voltar para o seu quarto, Danila entregou-se a longas divagações. Um ódio violento despertou-se em sua alma em relação à sua desavergonhada irmã e ao filho rebelde, que a socapa corrompeu uma criança ingênua, insuflando a menosprezar as convicções do pai e trair o noivo. Ele pensou em chamar Gleb, quando este viera pessoalmente. Já estava ali há algum tempo, mas ao ver a carruagem de Metkov no pátio não quis entrar. Por que veio? Perguntou ele levemente alarmado. Danila narrou a conversa que teve com o favorito do czar e falou do que soube de Helena. O jovem não quis acreditar. Você mesmo ouviu, padrinho? O quanto ela relutou e ficou com remorsos de ter que quebrar a palavra? Você vai ver. No último momento ela se arrependerá e não vai à festa. Deus queira que você tenha razão, observou o príncipe, suspirando. A noite no quarto de Helena estava profusamente iluminado, com enorme quantidade de velas e um par de grandes candelabros, junto à moldura de um grande espelho. O espelho era um presente da tia e sobressaía-se bruscamente de outra mobília. Helena estava exultante, ao se ver dos pés à cabeça, examinando-se com a satisfação de uma menina. Trajava um vestido de baile rendado. Suzette, sua nova camareira francesa, acabava sua toilette, acolchetando ao corpete fitas e fivelas de diamante. Esta era uma moça já com certa idade, definhada, muito maquilada, olhar malicioso e altivo. Não parava de paurear num russo macarrônico, intercalando frases francesas. Helena, como qualquer pessoa eslava, tinha talento para línguas estrangeiras e já compreendia os elogios a ela endereçados. Após engalanar a cabeça de Helena com fios de pérolas e uma coroa de flores, trouxe uma caixa, tirou de lá um buquê de flores e, estendendo, apontou significativamente para um bilhete escondido. Do barão? Perguntou Helena corando. Sim, sim. O coitadinho não vê a hora de encontrá-lo e conta os minutos. Ele a ama tanto. Ciciou a francesa, borrifando com o perfume o pescoço, os braços e o vestido de Helena. Está na hora de ir, mademoiselle. Vou ver rapidinho se o seu irmão está pronto. E se já não a espera junto ao portão conforme combinado. Ela saltitou fora do quarto. Helena sentou-se dedilhando nervosamente o leque e de soslaio olhava para a velha babá, sentada desanimada junto à porta, parecendo alheia a tudo. O rosto de Helena perdeu a expressão de alegria. No fundo da alma, remexiam-se os remorsos e o traje a Gleb a dilacerava. Apesar de todas as persuasões e elogios da tia, quando ela comparava o barão com o jovem noivo, a balança pendia a favor do último. Mas ela era ainda muito jovem. Seu caráter ainda não se tinha definido. O coquetismo, a vontade de dançar, agradar a outros e divertir-se, tudo sobrepujava. Rápido, rápido, mademoiselle, Monsieur Artemie a espera, apressou a francesa ao desembestar pelo quarto. Ela colocou nos ombros de Helena uma peliça e pôs-lhe a máscara. Neste inteirinho, a babá soltou um grito surdo. A porta se abriu e no quarto entrou o velho príncipe, seguido por Gleb, pálido e nervoso. Helena recuou assustada. A peliça caiu no chão e ela involuntariamente arrancou a máscara do rosto. Danila deteve-se junto à entrada, tremendo da ira contida. Ele encarou severamente a camareira e imperioso indicou-lhe a porta, através da qual ela escapuliu. Em seguida, ele examinou com ar de desprezo a filha. Para onde você está se arrumando? Perguntou. A casa dos Golovin? Balbuciou Helena, empalidecendo de pavor. Sozinha? Não. Primeiro eu e Artemio vamos passar na casa da tia e de lá com ela. Helena começou a explicar, atrapalhando-se cada vez mais. A essa sua tia e mais Artemio, exclamou com riso brusco o príncipe. Pelo visto, eles conseguiram convencê-la de quebrar a palavra de honra. Isso também deve estar na moda. Você seguiu bem os ensinamentos de seu irmão,
que a fizeram desobedecer à vontade do pai e trair torpemente o noivo. Ou queria saber o quanto pagaram a esse patife para corromper e depravar a irmã, vendendo aquele biltre alienígena. Pai, eles me pediram tanto. Gleb, julgue você mesmo. Ela deu um passo em direção ao noivo, mas este recuou. Suas faces incenderam-se. Vá, Helena, iniciou ele em voz surda. Vá com seu ilustre irmãozinho obsequiar-se diante daquele macaco afetado, do qual você recebe flores e bilhetinhos. Não vou segurá-la, pois a partir de hoje você não é mais minha noiva. Mulher que não mantém palavra dada é capaz de qualquer traição. Ela não vai a lugar algum para mostrar sua nudez e dar uma de palhaça diante da escória, gritou irado Danila. Deste quarto você não sai, ouviu? Se me desobedecer, vai se arrepender amargamente. Você, Matriona, não tire os olhos de Helena e não a deixe sair de casa. Ele deu as costas e saiu junto com Gleb, batendo a porta. Helena deixou-se cair impotente sobre a cadeira. Ela jamais viu seu pai tão irado. Estava acostumada a ser por ele mimada. Era sempre carinhoso. Com passadas lentas e pesadas, Danila voltou para o quarto e sentou-se no banco cobrindo o rosto com a mão. Que dura provação, murmurou ele. Gleb, que entrou em seguida, triste e sombrio, inclinou-se sobre o príncipe e disse: Compreendo e compartilho de sua tristeza, padrinho, declarou ele associado na dor. É difícil para mim também, mas permanecerei seu filho e tentarei dar um apoio nesta hora triste. O príncipe, sem dizer nada, apertou-lhe a mão. Após algum tempo de silêncio, ele levantou-se de súbito e bateu palmas. Vá até o portão, Antipe. Disse ao criado que se aproximou. Ali você encontrará Arteme. Diga para ele não perder o tempo esperado, pois a princesa não irá a lugar nenhum. Quando o criado saiu, Danila rompeu num riso amargo. Que pai ditoso sou eu, balbuciou em tom melancólico. Meu próprio filho agora vai sair correndo para me denunciar, enquanto a minha filha está me amaldiçoando pela tirania e por eu tolher sua felicidade. Uma hora mais tarde, quando Gleb já se preparava para ir embora, Elias chegou esbaforido e nervoso e estendeu ao príncipe uma carta, trazida pelo mensageiro do mosteiro da Assunção, dizendo que a Madre Superiora, irmã da princesa falecida, adoecera gravemente. Após ler a mensagem, o príncipe disse: Minha cunhada está enferma e quer nos ver. Partirei de madrugada. Diga ao Salveli para que deixe pronta a carruagem com os ginetes que me acompanharão. Mande Matriona dizer à princesa que se ela quiser ver a tia, que também se prepare. Não quero preocupar a enferma com as nossas brigas, acrescentou Danila, dirigindo-se a Gleb. Já basta que Arteme se ausente junto ao seu leito de morte. Eu não quero levá-lo comigo, nem ele vai querer.